Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu sou aluno aqui da Unicamp. Vim apresentar para vocês o artigo que eu desenvolvi junto com o professor Rodolfo, sob a orientação dele, chamado Circuitly, a Visual and Constructive Framework for Teaching Digital Circuits. Trata-se de uma ferramenta para auxiliar o aluno no processo inicial de aprendizado em relação aos circuitos digitais e a introdução de arquitetura de processadores. Então, qual que é a ideia principal do projeto? É desenvolver uma ferramenta amigável para o estudante, né, para o aluno, que tenta melhorar o processo de aprendizado inicial dele, tendo em vista que ele vai se aprofundar mais no processo de design de circuitos digitais em linguagens de descrição de hardware no futuro. Então, os principais objetivos aqui, que são os termos mais inovadores desse projeto, é trazer circuitos digitais como building blocks mesmo. Então, que o aluno consiga enxergar o circuito como uma série de bloquinhos que ele consegue ir montando para formar blocos mais complexos. A gente buscou nesse trabalho trazer o conceito de programação visual, então programação de blocos mesmo, usando uma framework chamada Blockly, que permite que a gente monte o nosso próprio workspace. Então, a gente criou blocos para fazer as vezes de um circuito lógico que o aluno pode usar dentro do trabalho dele para montar o circuito que ele está desenhando. A gente também usou uma outra ferramenta chamada Digital.js. Eu vou apresentar um pouquinho melhor as duas em sequência. A Digital.js é um trabalho bem legal de um simulador de circuitos lógicos que roda no navegador, que é onde a nossa plataforma também roda. Então, é uma aplicação web com o objetivo de ser o mais ampla e mais acessível possível. A ideia veio de um outro projeto já um pouco mais antigo, chamado From End to Tetris. Os principais contribuidores, né, os autores desse projeto são o Noah Nissan e o Shimon Shouken. Eu não tenho certeza se assim pronuncia o nome deles. E eles escreveram um livro, né, The Elements of Computing Systems, onde eles propõem essa abordagem construtiva que eu citei anteriormente. Então, inicialmente, eles dão um NAND para o aluno, e eles criam esse aluno por uma série de laboratórios onde eles constroem circuitos cada vez mais complexos, com base no que eles já construíram em laboratórios anteriores. Então, eles saem de um NAND, constroem um MUX, constroem um END, constroem um OR, uma célula de memória, até que o ponto que eles chegam num computador de uma arquitetura customizada. E depois o livro propõe as camadas de software que vão vir ali em cima. Então, o assembler que vai montar o código que realmente vai ser executado no processador, a camada de compilação para uma linguagem de alto nível que eles mesmos desenvolveram, que é um pouco mais simplificada, e aonde os alunos fazem um Tetris no final. Então, dessa forma, o aluno tem uma visão completa de todas as camadas de computação ali embaixo, desde a célula lógica mais simples até o processador e como uma pilha de software construída em cima disso, né? Quais são as camadas de abstração que existem na computação para que aplicações de alto nível possam rodar. O professor Rodolfo já utilizou essa ferramenta em aula, assim como diversas universidades ao redor do mundo, e teve um feedback bastante positivo dos alunos que deram a ideia para a gente de onde a gente poderia abordar uma ferramenta mais amigável, visando facilitar o processo inicial de aprendizado. Então, eu comentei do Blockly, ele é uma das principais ferramentas que a gente usou aqui no nosso trabalho para criar uma linguagem para programação de circuitos lógicos em blocos, que permite que o aluno monte um circuito arrastando blocos e alterando de forma bastante visual, realmente como se ele estivesse montando um Lego, por exemplo. Então, ele não suporta originalmente nenhuma linguagem de descrição de hardware, então um dos trabalhos que a gente fez foi uma camada de compilar esse bloco da framework Blockly para uma linguagem de descrição de hardware, no caso o System Verilog. Eu vou comentar um pouquinho melhor sobre isso depois. A segunda framework que a gente usa
é essa Digital.js. O autor dela chama Merrick Materzok. Novamente, não sei se esse é o jeito certo de pronunciar o nome dele. E ela é um simulador bastante interativo, onde você coloca como input uma série de arquivos System Verilog. Ele usa uma ferramenta por trás ali chamada IOSIS, uma ferramenta de síntese. E o resultado dessa síntese ele simula no próprio navegador. Então também é uma aplicação de browser. E ela permite que o aluno interaja com o circuito e observe como que isso se comporta. A gente gostou bastante disso e tentou integrar isso com o Blockly, na outra que eu acabei de apresentar, seguindo aquela filosofia de a gente quer que o aluno seja capaz de construir circuitos mais complexos a partir de circuitos mais simples. Então aqui tem um overview de como ficou o circuitly, mas ele pode evoluir, né, e a interface acabar sendo alterada. Mas de forma geral a gente pode ver aqui o editor do bloco. Então é onde o aluno desenvolve o circuito propriamente dito, ele consegue arrastar esses bloquinhos de lógica que estão disponíveis aqui no workspace dele, monta um circuito, quando ele compila, entra em ação a camada de transformar código de Blockly em código System Verilog. E depois, em sequência, o Digital.js faz a ponte com o sintetizador, o IOSIS, e coloca a síntese desse circuito aqui do lado, a simulação aqui do lado, onde o aluno consegue interagir e monitorar os sinais da simulação. A gente também adicionou uma nova camada de test bench para facilitar o processo de validação do circuito que o aluno desenvolveu. Então, o professor pode dar um arquivo de verificação, nesse caso um CSV, e o aluno valida que o circuito dele está correto. Então, explicando um pouquinho melhor nessas etapas, o block design é aquela região ali do canto esquerdo da figura anterior, onde o aluno arrasta os blocos e monta o circuito. Quando ele compila o circuito, tem uma etapa que o Blockly triga por si só e a gente converte esse código de blocos, né, de linguagem visual de blocos, para System Verilog. É um System Verilog válido, né, claramente, e em sequência o IOSIS atua, sintetiza esse circuito e o resultado disso o Digital.js faz a simulação e permite para a gente, através de uma API, colocar isso na interface da forma que está representada no slide anterior. E, opcionalmente, o aluno pode rodar o teste bench para simular o circuito de forma automática, né, e validar que o trabalho dele está correto. Então, eu preparei uma demonstração, usando um flip-flop, né, de como um aluno faria um flip-flop usando essa ferramenta. Aqui está o circuito que vai ser construído ali na demonstração. Vou começar agora. Começando aqui, a primeira etapa seria preparar o workspace. Espera-se que isso seja o professor ou o monitor da matéria em questão prepararia nos laboratórios, né? Então aqui ele prepara o que seria a casca do circuito. Aqui eu só simulei para mostrar que isso aqui é válido, isso é como o Digital.js representa inputs de clock e um botão. E aqui são dois LEDs que são os sinais de saída. A gente pode salvar o circuito para repassar isso para o aluno. E a próxima etapa aqui é o design do circuito. Então aqui eu carreguei a casca que a gente preparou anteriormente para o aluno desenvolver o flip-flop propriamente dito. Então, como vocês podem ver, é uma linguagem de montar blocos. O aluno vai arrastando blocos, vai alterando o nome dos sinais. A gente precisou criar algumas abstrações de sinais e para fazer sentido como que os blocos se conectariam. Então, tudo isso foi feito em cima da framework de Blockly e cada um desses blocos foi criado pela gente e ele tem uma compilação válida para System Verilog. Quem já tem algum contato com Verilog, System Verilog, pode ver que isso aqui lembra bastante a instanciação de um bloco lógico em Verilog. Como eu disse,
É um processo inicial, tendo em vista que o aluno vai ter contato com linguagem de descrição de hardware, seja Verilog, VHDL, System Verilog, mas já tenta trazer isso de uma forma textual, mas que ele consiga montar arrastando blocos, para ele ter mais contato com o circuito. Essa foi a preocupação aqui no design. Então, a partir desse momento, o aluno consegue compilar e gerar o circuito para a simulação ali do lado. Então, aqui tem um exemplo de como a simulação do Digital.js funciona, que é a framework que a gente usa aqui. O aluno pode selecionar diversos sinais para monitorar ali embaixo. Então, aqui eu selecionei cada um deles e eu vou colocar o circuito para rodar. E vou ficar observando o que acontece quando eu altero a entrada, né, D. Eu quero ver que quando o clock bateu, o sinal Q na saída refletiu a alteração. Então, isso é uma coisa muito boa para o aluno aprender, para ele ver o que o circuito está fazendo. E isso tem uma interação direta com o bloco que ele montou ali do lado. Cada um dos blocos que ele instanciou aqui, ele consegue mapear para cá. Então, por exemplo, tem um note que veio aqui, cada um desses nades ele consegue achar aonde ele veio parar aqui e entender como que esse bloco que ele montou aqui do lado virou um circuito do outro. A gente acredita que isso vai facilitar muito no primeiro contato para o aluno entender o que é o circuito, o que está ali dentro, como cada um dos componentes lógicos interage com os outros, como a alteração de um componente altera a entrada e, consequentemente, o resultado do componente seguinte, e como isso altera de forma geral o circuito como um todo. Por fim, aqui tem uma demonstração de como o teste bench funciona. Então, o aluno também pode carregar arquivos de verificação para validar que o circuito está correto. Então, nesse caso aqui são arquivos simples, né, que só alteram o sinal D e verificam que o output Q está igual ao sinal D e o output NQ está ao contrário, né, o negado. Então, é bem simples, é mais para mostrar como isso funciona e o circuito vai alterando automaticamente ali também. Então, é algo bastante interativo, é algo bastante visual. Essa foi a nossa preocupação, que eu não consiga realmente montar e interagir com o circuito que ele está montando, para facilitar esse processo inicial de aprendizagem. Então, sobre trabalhos futuros, a gente enxerga duas frentes necessárias, né? A primeira são de melhorias na própria plataforma, na própria ferramenta. A primeira delas a gente espera que o aluno erre bastante. Né? Ele está aprendendo a trabalhar com circuitos, ele está aprendendo a montar um circuito, e a gente precisa melhorar como a gente mostra os erros dele, para ele entender o que ele está errando. A segunda coisa que eu acho que é mais importante falar aqui é que a gente já planeja ter o suporte para que o usuário insira arquivos System Verilog na ferramenta e ela gere automaticamente o bloquinho para aquele System Verilog. Isso permitiria que a nossa ferramenta fosse compatível com os circuitos já existentes em System Verilog. São os dois pontos principais que a gente vê de melhoria. Além disso, a gente tem uma etapa que realmente seria a extensão desse trabalho, que é fazer um caminho, né, de laboratórios, uma sequência de laboratórios, até chegar num processador RISC-V, seguindo a linha proposta pelo From to Tetris. A gente optou por RISC-V por uma série de motivos. A primeira é que ele ainda é uma arquitetura bastante simples, então a ECI mais básica, RISC-V, não tem nenhuma instrução que fuja do escopo de uma matéria básica de organização de computadores, de arquitetura de computadores. Então, a gente vê que ela encaixa bem, mas, ao mesmo tempo, uma ECI real usada em aplicações no mundo afora. Então, ela tem uma comunidade crescente, ela tem diversos trabalhos já sendo desenvolvidos em cima e uma série de materiais de estudo do aluno. Então, a gente vê o RISC-V como uma oportunidade de mesclar as duas coisas, tanto um processo inicial de aprendizado do que são os circuitos lógicos, do que é uma arquitetura de processadores, e já emendando isso numa arquitetura real, simples e aberta. Então, isso pode ser estendido para trabalhos futuros por parte do aluno, por exemplo. E é isso. Aqui nossos agradecimentos para a Unicamp, para o Instituto de Computação da Unicamp, para o CNPq, que auxiliaram de alguma forma o projeto.
E aqui tem diversas formas de contato. O projeto é aberto, está no GitHub, a gente tem um site ali também que a gente separou para ele. Tanto meu e-mail quanto do professor Rodolfo, sintam-se à vontade para entrar em contato com a gente. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, a gente está aberto a qualquer contato, qualquer manifestação que vocês queiram fazer. Obrigado, obrigado pela oportunidade de participar do EAC e espero que vocês gostem das outras apresentações, tanto do EAC quanto do WSCAD. Valeu!